Vamos lá para análise macro. Bom, os holofotes do mundo estão voltados aí com uma preocupação grande em relação ao preço do petróleo, principalmente que nós tivemos ontem um anúncio da Arábia Saudita e da Rússia, que fazem parte do grupo da OPEP+, que é basicamente o cartel de petróleo do mundo. Eles controlam o preço do petróleo, controlando a sua própria oferta. Em tese, seria isso, né? Na prática, é isso que eles acabam fazendo. E a gente tinha um corte que eles vêm renovando mês a mês, só que essa vez eles renovaram esse corte até o final desse ano. E isso foi o que surpreendeu os mercados. Automaticamente, isso pode gerar, sim, uma pressão de alta para o preço do petróleo, lembrando que desde junho ele já tinha subido mais de 25%. Inclusive, o Goldman Sachs já soltou uma nota prevendo um petróleo a $93, o que geraria automaticamente uma pressão inflacionária e dificultaria mais ainda o trabalho dos bancos centrais em controlar a inflação no mundo, né? Porque isso afeta o mundo inteiro. Lembrando que a gente sabe que o dado que os bancos centrais mais olham para medir se a inflação está caindo ou está subindo é mais voltado ao núcleo, que exclui a parte de energia e alimentos, que são os itens mais voláteis. Só que, se nós tivermos uma reaceleração da parte do índice cheio, que nós chamamos, que é o, por exemplo, nos Estados Unidos, o CPI, o que é a inflação ao consumidor cheio, nós teremos sim uma pressão maior para que essa taxa de juros se mantenha alta por mais tempo, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, né? E nós também estamos tendo uma pressão aí de alta para o dólar. A gente está tendo o dólar, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nos últimos dias, pressionando para cima. E também nós já temos aí a China e o Japão em alerta, em preços de alerta de proteção da sua própria moeda, né? Quando o dólar se mantém em um nível muito alto, eles acabam segurando, controlando a sua moeda. E já falando do cenário asiático, nós tivemos hoje, durante a madrugada, as bolsas fechando mistas, obviamente refletindo parte da negatividade com a preocupação de que se a inflação permanecer forte, a taxa de juros no mundo vai ter que se manter mais forte, o que precifica negativo para as bolsas. Só que na parte positiva, nós tivemos aí, novamente, a imprensa estatal vindo a público falar que nos próximos dias podem sair novos estímulos. Só que dessa vez parece que o negócio é sério, porque algumas incorporadoras chinesas subiram expressivamente. Como, por exemplo, a Sunac subiu 70% no dia. A Evergrande, que é aquela incorporadora chinesa que era uma das maiores que tinha quebrado no ano passado, ela subiu 83% no dia. Foi a maior alta desde que a empresa foi lançada na bolsa. Óbvio que a gente sabe que são ações que estavam bem amassadas e tinham ido para patamares historicamente muito baixos. Só que, aparentemente, isso reflete que os estímulos que foram ventilados tendem a ser grandes, realmente. E na parte negativa, a gente teve aí farmacêuticas e ações de consumo caindo, o que deu uma equilibrada e fecharam as bolsas asiáticas mistas. Mas o sinal, para nossa bolsa aqui no Brasil, tende a prevalecer o sinal positivo vindo da Ásia por conta desse incentivo que reflete aqui para nossa bolsa, né? Na Europa, a gente tem aí as bolsas permanecendo para um cenário negativo, agora de madrugada, depois que membros do BCE, que é o Banco Central Europeu, vieram a público novamente com falas duras, falando que a inflação ainda continua inclinada para cima lá na Europa, o que gera, obviamente, uma preocupação do controle, o que faz com que os bancos centrais mantenham taxas de juros maiores e não descarta a possibilidade de novos aumentos. Então, aquelas mesmas falas agressivas que geram precificação negativa para a Bolsa foram replicadas por outros membros do Banco Central por lá. E para ajustar tudo isso que eles falaram, a gente teve aí na Alemanha a produção industrial surpreendeu negativamente. Era previsto que a produção industrial caísse aí 4% em média, e simplesmente ela veio caindo mais do que o dobro disso, ela caiu 11,7%. A gente lembra que um cenário de desaceleração da economia seria positivo para reduzir a taxa de juros, porque daí bateria na inflação, mas uma queda dessa na indústria, mais do que o dobro que o previsto, aí já começa a precificar negativo, não tem nem o que dizer. Então é isso. No cenário brasileiro, nós não temos novidades muito relevantes hoje no cenário político, só o desenrola que passou pela Câmara, agora ele vai para a análise do Senado, e realmente ficou de fora aquela alteração que estava sendo ventilada, que eles tirariam o parcelamento sem juros dos cartões de crédito, que é considerado como a desculpa das empresas para poder cobrar aquelas taxas altíssimas no rotativo. Então, basicamente, tem que pagar o juro zero que é dado atualmente, só que isso precificaria muito negativo para as ações de varejo, porque se mais de 70% das vendas do varejo são um parcelamento sem juros no cartão de crédito, né? Então, mas é isso. Para a nossa bolsa, a gente tende sim a refletir esse cenário mais pessimista que está se vendo agora de manhã, principalmente na abertura, com uma queda para a bolsa e continuidade de alta para o dólar, só que ao longo do dia a gente tem que ver as próximas informações que vão fazer mais peso.